eu vim aqui falar para vocês de territórios, porque a minha vida se baseia inteira em procurar o meu território. E aí, se eu falar para vocês agora fechar os olhos, vamos começar com essa dinâmica, e imaginar um índio. Feche os olhos e imagine um índio. Imagine o índio. Certamente, a maioria de vocês vão imaginar um homem de pele avermelhada, de cabelo tigelinha, que mora bem longe, lá na mata, e que deve ter uma vida bem legal na rede, comendo mandioca, pescando. E vão ser sempre iguais, né? Sempre vão ficar pintados o dia inteiro, não importa se é frio, o índio está no mato, e quem me dera ter uma vida de índio, né? Mas quem é responsável por esse estereótipo? Será que alguém colocou isso na cabeça de vocês? Desde lá do prezinho, no dia do índio, a professora vai e faz um cocardinho de papel e canta a música da Xuxa. Eu nunca entendi por quê a música da Xuxa no dia do índio, né? E a gente vai pegar as crianças na escola e elas estão vestidas assim. E batendo na boca, né? Fazendo Também nunca entendi por quê, porque pelo menos meu povo nunca bateu na boca. E aí vai para o primeiro ano da escola e continua a mesma coisa. Na verdade, isso continua até hoje. Até hoje, as professoras fazem o cocar, colocam a música da Xuxa e falam como os índios estão na mata, pelado, comendo mandioca. Quem me dera ter uma vida de índio. E as atividades? Pinte somente objetos que os índios usam no seu dia a dia. Somente os objetos que os índios usam no seu dia a dia. Lá em casa não tem geladeira, então vocês já sabem como eu estou sofrendo nesse calor. Não tem som, geralmente ali é o cocar, e as crianças pintam. Porque esse estereótipo está regado na educação brasileira desde o primeiro ano. Mas vocês viram que eu falei índio o tempo todo, né? Índio. Quem são os índios? Nossa, eu queria conhecer um índio, queria ter a vida de índio. Mas vocês sabem o que significa índio? Índio é um metal da tabela periódica, se você procurar no dicionário. E Cabral, quando invadiu aqui, ele pensou que estava indo para Índias. Então, o índio nunca existiu. Nunca existiu o índio. Quem é o índio, a não ser o metal da tabela periódica? O que existe no Brasil são povos originários, indígenas. Indígenas, aquele que vem da terra, né? Alienígena, que vem de fora. Indígena é o que vem de dentro. Então, quando vocês se referirem a uma pessoa, nunca fala índio. Vocês não podem falar índio. Eu posso falar com orgulho, porque eu ressignifico esse território do índio. Eu sou índia com orgulho. Índia, nossa. Caminho das Índias, a novela, né? Quando fala Índia, para mim é a morte, assim. E onde estão os indígenas? Já que a gente está aprendendo que eles estão no mato, né? No Parque do Xingu, geralmente, né? Geralmente, quando você vai ver uma matéria, um documentário, é sempre o Parque do Xingu, sempre os Calapalo, os Camaiurá, os Cuicuro, é sempre lá, né? Nunca mostra, por exemplo, Campo Limpo Paulista, a cidade vizinha, que tem indígenas, que sou eu, uma delas. Olha, Campola tem indígenas, assim como Jundiaí também, porque Jundiaí é um território indígena. Mas eu nasci em Campo Limpo. Olha eu, pequenininha. Mas eu não fui educada pelo meu povo, não fui criada por pessoas indígenas. Fui criada por um casal branco, cristão, com a sua descendência italiana, com a família baseada toda em Jundiaí. Então, eu passei a minha vida inteira com familiares brancos. E passei muito tempo também querendo ser branca. Eu lembro de querer ter lente de contato azul, de descolorir meu cabelo até ele ficar o pitoco, de não pegar sol. Eu não pegava sol, porque eu queria ficar mais parecida o possível da minha família biológica, porque eu nasci sem território. Território físico, território espiritual, território intelectual, território da cosmovisão do meu povo. E eu pensei que isso iria durar para sempre. Porque toda vez que me abordavam, falavam, nossa, você tem uma cara de índio. E eu odiava aquilo. Porque lá atrás, a escola me mostrou que isso era ser selvagem. Ninguém gostava de apelido de índio. Deus me livre para ser um índio selvagem que bate na boca, que caça. Então, eu sempre cresci negando
a minha identidade e falando que eu era branca. E quando alguém falava, não, mas também tem cara de boliviana. Eu lembro que uma vez eu falei japonês. Eu falei, você entende japonês? Porque eu achei que ficaria mais higienizado, né? Porque o japonês, ele tem o seu estereótipo também. E aí, conforme o tempo foi passando, eu fui conhecendo meus pais biológicos. Sou filha de uma mulher preta, de pele retinta, e de um homem indígena, Boy-Bororo. Inclusive, os Bororos foram tirados de Mato Grosso e foram trazidos para Jundiaí para serem escravizados. Jundiaí, a cidade italiana, é a cidade que escravizou o meu povo, Boy-Bororo. E eles trocavam o nome dos nossos povos também. Ali na igreja católica do centro, na frente da igreja, no pátio, está enterrado vários Boy-Bororos. Um deles foi chamado de Patrício. Patrício é o nome dele, porque tirava o nosso nome. E quando eu descobri que o meu povo era Boy-Bororo, eu resgatei o primeiro território que uma criança precisa, que é a autoestima. Eu falei, caramba, então eu sou descendente de indígenas e isso não é ruim. Porque é a história do meu pai. Meu pai foi um homem Boy-Bororo, trazido do Mato Grosso, e que teve uma vida lastimada em Jundiaí. Então, se o meu pai é indígena, eu sou o quê? Branca? Nunca teve uma leitura racial falando que eu era branca, nem negra. Eu sempre fui apontada como a indígena selvagem da escola, a índia suja. Então, o território de autoestima, território de memória, ele não me foi dado. Como uma criança indígena que cresce na periferia e não tem autoestima, vai se declarar indígena. Mas eu resolvi ir atrás do meu povo. Eu falava, nossa, mas eles estão tão longe, né? Estão lá no mato, pelado, né? Porque a escola me passou isso. E aí eu fui até Mato Grosso, na aldeia Meruri, que é a aldeia do meu povo. Cheguei lá, bati na porta e falou, oi, eu sou a indígena que mora em São Paulo, no interior da periferia. É lógico que eles estranharam, porque o genocídio, o etnocídio, também fez o meu povo desconhecer a própria história de extermínio, desconhecer que nós havíamos sido trazidos para Jundiaí. Esse é o cacique do meu povo. E, nesse momento, ele me reconheceu enquanto pertencente do povo. Depois de conhecer a nossa história, a história dos nossos ancestrais, ele me reconhece, porque ninguém é indígena sozinho. Não adianta vocês sair daqui agora e falar, nossa, eu também sou indígena, porque eu tenho uma bisavó que era, então eu também era. Ter uma bisavó indígena não te faz indígena. Eu não sou indígena porque o meu pai era indígena. Eu sou indígena, primeiro, porque eu fui reconhecida pelo meu povo enquanto pertencente, porque nós somos uma comunidade. E o meu povo também tem indígenas LGBT, né? Porque mal pode ser um índio, imagina uma índia lésbica, não existe, né? Índio gay? Não, existe índio, mas hétero, índio gay não existe. É assim que está incorporado esse estereótipo na sociedade brasileira. E essas são duas pessoas do meu povo, e esse momento foi histórico em Brasília, porque nós estávamos discutindo a pauta LGBT dentro das comunidades indígenas, porque o preconceito não faz parte da nossa cultura. Quem trouxe o preconceito foi a igreja. E aqui é uma anciã, dona da sabedoria, nós temos as nossas bibliotecas humanas, e ela estava me ensinando ali a fazer o paritoboto, que é muito difícil de fazer. E aqui eu recebi meu segundo nome, que é Mericaredo. Porque quando eu cheguei na aldeia de Mato Grosso, estava nublado e eu trouxe o sol para a aldeia. Então, me batizaram de Mericaredo. Então, essa retomada de identidade, de território, ela demorou muito tempo para acontecer comigo. Eu soube que era indígena com 13 anos, e fui ser confirmada com o meu povo com 35 anos. Então, não pense que a retomada de identidade, que você se declarar indígena, você procurar o seu território, acontece de um dia para o outro. Não é uma retomada fácil de identidade. E aí, depois que a gente retoma a autoestima, ninguém me parou mais. Porque aquela menina que ficava na escola, que tinha vergonha de dizer que era indígena, que se achava inferior, que queria aparecer com a família de pessoas brancas, ela morreu. No momento que eu me entendi enquanto indígena
E entendi que todo lugar é meu território. Você imagina assim, alguém falar para você, ó, isso daqui é seu território. Jundiaí é seu território, o Brasil é seu território, vocês são povos originários. Então, minha autoestima foi lá em cima, né? Todo lugar que eu estou, eu chego e falo, meu território, gente. Eu acho que deveria ter reverência quando passa uma pessoa indígena, porque nós temos mais de 520 anos de resistência e estamos no nosso território. Então, abaixar a cabeça é uma coisa que eu nunca mais fiz. E aí a gente se pergunta, tá, Catu, você é indígena, você é rapper, então você fez uma revolução, né? Você está representando todos os índios. E os demais? Onde estão os demais indígenas? Aqui, um homem indígena, escritor, um pensador, Ailton Krenak. Então, nós temos indígenas ocupando todos os cargos de poder. Nós temos indígenas escritores, médicos. Isso pode causar um estranhamento, porque se isso causa estranhamento, é aí que vocês estão mais errados ainda. Meu Deus, tem um índio médico. Eu não acredito. Mas nós somos humanos. Se nós somos humanos, estamos ocupando todos os lugares. E pensar, se horrorizar, quando vê um indígena médico, mostra o quanto vocês são racistas. Racista, né? Aquela palavrinha que a gente aprendeu aqui que dói. Né? E também acham que o racismo só tem a ver com o preto. Mas eu respeito o negro, eu incluo o negro. Mas qual é o espaço que você está que não tem indígena? Esse espaço não é antirracista. Se você ficar horrorizado de ver indígenas advogados, você tem um pensamento racista. Indígenas artistas plásticos em contexto urbano, nossa, existe. Esse pensamento é racista. Precisa decolonizar esse pensamento. E nós temos agora a nossa ministra, né? É um momento histórico para os povos originários. Então, nós estamos cada vez mais ocupando esse espaço de poder, ocupando o território da política também. E também temos indígenas na capa de revista. Por que não? Por que somente os lugares políticos e não os lugares de autoestima, como uma capa de revista? Essa aqui foi a capa que eu fui em 2019, se eu não me engano, e foi um momento de cura para aquela Catuzinha que queria ser branca, que não tinha território. Então, esse foi o momento que eu ocupei mais um território, o território da autoestima, o território de demarcação. Quando a gente fala de demarcação dos povos indígenas, não é somente o território. Os índios estão brigando por território o tempo todo. Os índios fecharam a bandeirante por território o tempo todo. Mas o que vocês entendem como território não é só isso daqui. Não é só o físico. É o território do espírito. É a nossa cosmovisão, a nossa crença sendo respeitada. E a nossa crença, a nossa cosmovisão não é respeitada. Mas vocês desconhecem. Quantas pessoas aqui ficaram sabendo que essa semana 2 pajés, um casal de pajés, foram queimados vivos? Quantos de vocês ficaram sabendo? Levanta a mão. 3 pessoas. 3 pessoas. Um casal de liderança espiritual do povo Guarani Kaiowá foi queimado vivo por estar cantando as suas músicas de rezas tradicionais e ninguém ouviu falar sobre isso. Isso não comove. É só mais um índio morrendo ali no seu território. Então, pensar que o nosso território também é espiritual e nós demarcamos esse espaço também é uma decolonização. E o quanto nós somos o futuro. Porque enxergar o indígena no passado já está no subconsciente coletivo. O indígena atrasa, né, a sociedade brasileira. Eles não estão no futuro, eles não têm tecnologia. Como não temos? Na casa de vocês deve ter um monte de tecnologia indígena. Vamos começar pela rede, pelo filtro de barro, pela farinha de mandioca. A gente tem um monte de tecnologia que foi pega de nossos povos e agora dizem que nós somos o povo atrasado. Todos os territórios que a gente ocupa é muito importante para a decolonização. O território do saber, o território da música, do rap. Eu sou rapper e entendi que o rap era uma arte que chegava com 2 pés na porta, porque também tem essa visão de que o indígena é muito bonzinho, né? Vou perguntar para o indígena qual é o meu nome indígena.
ou ele vai rezar por mim, nunca enxergam o indígena como um marginal, como um punk, ou como aquele que simplesmente não vai dar o sorrisinho que vocês esperam hoje. E essa é a bandeira Uipala, que é a bandeira que representa todos os povos indígenas, porque é bom lembrar que indígena no seu território não é somente aqui em Pindorama. Pindorama é o que vocês chamam de Brasil. A Biayala toda, que é o que vocês chamam de América, tem povos indígenas. Então, quando vocês vão ali para o centro de São Paulo, enxergam um monte de bolivianos, eles são indígenas, estão no seu território. Porque a Biayala é o nosso território, não importa qual o nosso contexto. E aí eu vou cantar um pedacinho de uma música para vocês, para terminar, né? Me querem apagada, mas eu vou brilhar. O bicho da mata virou popstar. Nossa terra é viver, eles não vão entrar. Aqui é nobreza, nós vamos reinar. Me querem apagada, mas eu vou brilhar. O bicho da mata virou popstar. Nossa terra é viver, eles não vão entrar. Aqui é nobreza, nós vamos reinar. Se não aguenta é melhor abaixar. Se não aguenta é melhor abaixar. Que o nosso território vamos retomar. Se não aguenta é melhor abaixar, hein? É melhor abaixar. É isso, obrigada. Agudiauete pra quem luta, Tucutai.